Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de biologia de um conceito maravilhoso, lindo, gostoso, cheiroso, show de bola, que é justamente a citologia. É base de biologia para todo e qualquer vestibular. Tamo junto, meu querido e minha querida. A partir de agora, coloca o cinto de segurança, o teu capacete, que é o pau na moleira, meu querido e minha querida. Muito conteúdo maravilhoso da base de todo e qualquer vestibular. Isso, eu preciso dar ênfase a esse conteúdo, pois você sabe muito bem que todo ano ele é cobrado em relação ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e é a base para todo e qualquer assunto de biologia. Citologia, primeiramente, membrana plasmática, e agora, depois, trabalhando as organelas citoplasmáticas, beleza? Assina nosso canal e vem ter acesso a muito mais conteúdo de biologia. Tamo junto? Vamos embora, meu querido e minha querida, sem maiores delongas. Eu começo aqui a falar de citoplasma. Em um primeiro momento, nós citamos para você a membrana plasmática, a arquitetura bioquímica, transportes através da membrana, transporte passivo, transporte ativo. E agora vamos dar ênfase ao estudo do citoplasma, principalmente as organelas citoplasmáticas. Vem comigo e, por favor, dá uma olhadinha aqui, olho na tela, por favor. Vamos trabalhar a divisão do citoplasma, beleza? Olha aí. Esse citoplasma, ele tem um material gelatinoso. Ele tem uma solução um pouco mais consistente. E essa consistência, ela pode variar o tempo todo. Primeiramente, que o nome desse material, esse material gelatinoso ou aquoso, depende muito da necessidade da célula ou do núcleo, é chamado de hialoplasma. Esse hialoplasma é dividido em dois. Veja bem, se eu tiver uma célula, beleza? Está aqui a membrana plasmática e está aqui o seu núcleo. A principal organela da maioria das células, principalmente a célula foi eucariota, né? Visto que célula procariota não vai ter núcleo. Veja, nós dividimos muito bem esse haloplasma em gel e sol. Gel de gelatinoso e sol de mais solvente. Veja, eu posso delimitar aqui para vocês em pontilhado. Tá vendo aqui? A região mais externa do hialoplasma, vocês estão vendo aqui, que é o chamado ectoplasma. Essa aqui, ó, eu vou chamar de 1 e vou chamar de 2. A região 1, chamada de ectoplasma, e a região 2, chamada de endoplasma. Veja que a região 1 ela é mais gelatinosa, ela tem uma consistência maior das inclusões citoplasmáticas, das substâncias que vão formar o hialoplasma, como carboidrato, como enzimas, como proteínas. Então, essa parte, esse número 1, que é o ectoplasma, ele é mais consistente, ele é mais gelatinoso. Porém, número 2, que é o endoplasma, a porção mais interna do hialoplasma, esse de número 2, ele tem uma concentração de água maior. Isso favorece o trânsito de substâncias do núcleo para o citoplasma ou do citoplasma para o núcleo. Porém, este número 1 e 2, a concentração deles, as substâncias bioquímicas que fazem parte tanto do ectoplasma como do endoplasma, elas podem ser trocadas, elas podem ser alteradas, elas podem ser alternadas, a depender da dependência da célula, a depender da dependência da concentração de substâncias que vão entrar no núcleo ou que vão sair do núcleo. E isto gera um fenômeno. E este fenômeno é chamado de tixotropismo, com T. Tixotropismo. Esse tixotropismo é essa troca de gel, sol, sol, gel. Então, próximo ao núcleo, esse haloplasma ele é mais aquoso. Próximo à membrana plasmática, ele é mais gelatinoso, gel e sol, porém, havendo necessidade e possibilidade de troca. Essa troca é chamada de tixotropismo. Troca, tixotropismo, de boa na lagoa. E tem algo maravilhoso aqui. Esse tixotropismo, ele também ajuda a gerar um outro fenômeno, que é aquele fenômeno de movimentação daquelas organelas membranosas ou não membranosas ao redor deste núcleo. Este tipo de movimento, este tipo de fenômeno é notado
principalmente nas células eucariotas. E ele se deve também a essa troca, a essa alternância de concentração entre o ecto e o endoplasma. É exatamente o que você pensou. Eu estou falando sobre a ciclose. Dá uma olhada aqui, ó. Este fenômeno é o movimento cíclico. Ele está se movimentando, né? Essa concentração de água ela está sendo alternada, né? De gel para sol, sol para gel o tempo todo. E isso ajuda também a favorecer o transporte das organelas ao redor da principal organela celular, que é o núcleo. Eu te falei, já estou abrindo a aula aqui, falando sobre o hialoplasma, que é o material que forma o citoplasma, falando dos fenômenos que lá existem para fazer com que venha a ter dentro do citoplasma uma distribuição homogênea dos seus constituintes, seja carboidrato, seja lipídio e principalmente enzima, que faz com que exista o funcionamento da célula. De boa na lagoa? Vem comigo, querido e querida. Mais à frente, vocês estão vendo aqui, primeiramente, eu vou sair daqui da frente para vocês observarem essa figura, tá? Que é uma figura que denota o citoplasma de uma célula eucariota. Olha que figura linda, tá? Aqui eu teria a membrana plasmática, desculpa, tá? Aqui eu teria a membrana plasmática, ele vai riscar que eu sei, cadê? Ele vai riscar que eu sei, vai, não vou nem editar isso aqui, tá? Ó, aqui eu teria a membrana plasmática, beleza? E aqui eu também tenho membrana plasmática. Vocês estão observando aqui nesse centro, ó, os constituintes proteicos que vão fazer com que exista o formato da célula, que vão, por exemplo, ajudar a realizar algumas movimentações que alguns tipos de célula podem fazer. Então, vocês estão focando aqui nesse arcabouço, nesse complexo. Lembra que a palavra complexo significa união. Nesta união de proteínas que ajuda a dar movimentação, que ajuda a dar o formato da célula, que ajuda a sustentar essa célula, beleza? Vou voltar ali para cima dessa imagem para que vocês possam entender melhor. Só que veja, esses filamentos proteicos que formam o que nós chamamos de citoesqueleto celular, citoesqueleto justamente é o esqueleto da célula. É um conjunto proteico que vai ajudar a tudo isso. Tem várias funções, porém, estas funções são atribuídas aos tipos proteicos que lá eu encontrarei. Dá uma olhadinha, por favor, aqui nos constituintes que lá vão existir. Olha, a função do citoesqueleto é a adesão. Espera aí que não está querendo riscar. Tá pronto. Ó. Adesão, formato da célula, a estrutura da célula, a movimentação da célula, transporte de substâncias e divisão celular. Todas estas funções estão atreladas ao citoesqueleto, por incrível que pareça. Esse citoesqueleto, esse esqueleto da célula dotado, forrado, formado por proteínas, ele é dividido didaticamente em três, de acordo com a espessura e o tipo de proteína que vai agir nesse citoesqueleto. Vamos dar uma olhada? Aqui embaixo vocês estão percebendo, ó, aqui eu tenho monômero de actina, aqui eu tenho uma subunidade fibrosa, por exemplo, poderia ser a queratina, e aqui eu tenho ó, a alfa-tubulina e beta-tubulina. Veja a espessura, eu tenho os filamentos mais finos, eu tenho os filamentos mais grossos, né, a espessura maior diretamente, e eu tenho os intermediários, e é assim que eu vou dividir, de acordo com a espessura, e essa espessura ela estará de acordo também com o aspecto funcional do interior da célula. Olha lá em cima, filamentos finos, são os filamentos de actina, por exemplo, a tão falada actina, lembra? Deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Olha que maravilha, é a chamada contração muscular. A actina, que são microfilamentos, são filamentos mais finos, eles vão interagir mais na movimentação da célula. Por exemplo, eu posso ter filamento de actina no citoesqueleto e ele está agarrado, ele está fixado lá na membrana plasmática. Ou seja, a deformação, lembra daquelas células que podem evaginar pseudópodes, como por exemplo, nossos macrófagos, né? São células de defesa que ajudam que têm a fagocitose, que fazem a fagocitose. Essa deformação da membrana que ajuda a dar a movimentação e que ajuda a englobar uma certa bactéria invasora, por assim dizer, podem ser filamentos de actina ancorados no citoplasma e fixados na membrana plasmática. Então, se isso aqui é a membrana plasmática e eu tenho um filamento fino, esse filamento fino ele pode polimerizar ou despolimerizar, ajudando a
deformar essa membrana plasmática, o que contribui para a fagocitose, o que contribui para a pinocitose. Filamento intermediário, são aqueles de espessura intermediário, são estes realmente que vão manter o formato da célula, que vão estruturar a célula, como eu coloquei para vocês aqui, ó. A forma e a estrutura, principalmente filamento intermediário, vão manter o formato da célula, vão manter a estrutura da membrana plasmática lá como se fosse uma base de sustentação. Então, quem mais faz isso, ou seja, o microfilamento, ele entra na movimentação, o intermediário na estruturação, no formato da célula, na adesão, na base da célula. É ele que fomenta essa característica. E por último, temos os filamentos grossos, os microtúbulos, como por exemplo a principal proteína é a tubulina. Vocês acabaram de ver o exemplo que eu lhe dei. Deslizamento dos filamentos de actina sobre os de tubulina. A tubulina é importantíssima. São os filamentos mais grossos que servem como base para o deslizamento da actina, que é um filamento mais fino, é um microfilamento. Então a divisão do citoesqueleto é essa: filamentos finos, intermediários e grossos. Os grossos, por exemplo, a tubulina ajuda a formar o centríolo. Então a tubulina, além de entrar como a base da contração da musculação, ou da contração muscular, como a base da contração muscular, ela também serve para a formação de cílio, flagelo e centríolo. Por isso que eu coloquei aqui nessa tabela em verde, olha aqui, ó, divisão celular, lindo demais. Outrora você pega uma questão da VUNESP, da FUVEST, da Unicamp, o FRJ, a Enem, tem lá falando sobre, por exemplo, o camaleão. A troca de cores, os cromatóforos que existem de seres vivos. Esses cromatóforos, eles podem se agarrar nas proteínas do citoesqueleto, saindo de dentro da célula, visto que geralmente são pigmentos proteicos. São produzidos pelo retículo endoplasmático rugoso junto com o complexo Golgiense. Então são pigmentos, ó, que se aderem a um filamento de proteína do citoesqueleto e ele vai do citoplasma para a membrana plasmática, mudando a cor daquele conjunto celular, daquele tecido, fazendo com que, por exemplo, aquele organismo venha se adequar àquele ambiente. Uma questão, por exemplo, de camuflagem. Então, a camuflagem, que é um aspecto lá da ecologia, que aquele ser vivo ele consegue se esconder mais e melhor no ambiente, onde ele é menos predado pelos predadores, e isso pode lhe possibilitar um maior número característico reprodutivo. Isso entra, por exemplo, na seleção natural. Olha que lindo. Então, o citoesqueleto, ele também serve de passagem, de transporte de substâncias do interior do citoplasma para a região mais externa da célula, por exemplo, a membrana plasmática. Olha que interessante. Saibam, célula eucariota, por mais que vocês tenham visto aquela imagem toda bagunçada, mas na realidade não é uma bagunça. Há conjuntos proteicos encarregados em movimentação celular, sustentação da célula, contração muscular, divisão celular, por exemplo, formulando centríolo, cílio e flagelo, que é movimentação também. Então, olha a importância do citoesqueleto. Muitos e muitas não dão ênfase a isso, mas saibam, essa troca de cor de polvo, de camaleão, ela pode interagir com pigmentos proteicos produzidos pelas organelas citoplasmáticas e que vão para a membrana plasmática através dessa ligação que existe com o citoesqueleto. Olha que interessantíssimo isso é para você. Isso pode e vai cair no Enem. Pois essa mudança, por muitas vezes, das cores nesses seres vivos citados anteriormente, pode se dever ao metabolismo da célula, com produção de proteínas, com pigmentos, que vão até a membrana plasmática, só que para aí vai organizado, não vai de forma aleatória. É um filamento de proteína que está lá, ó, onde se liga o pigmento proteico, vai até a membrana plasmática para promover essa mudança de cores. Ah, citologia é maravilhosa. E cada vez mais que estudamos citologia, cada vez mais que nós entendemos um pouco da célula, você vai se encantando, assim como eu sou extremamente encantado pela biologia. Sem maiores delongas, que eu me empolgo muito falando de biologia, temos aqui desse lado as organelas que eu trabalharei em sequência. Por exemplo, ribossomo, depois retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo Golgiense, lisossomo, mitocôndria, plastos, dando ênfase a cloroplasto, depois centríolo, vacúolo e os peroxissomos, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu sair da frente. Vocês estão vendo algumas organelas, tá?
Alguns vestibulares, como o vestibular da UNIT, da Católica, da FPS e outrora o Enem também, chamam essas organelas membranosas, beleza? De endomembranas. Então não vá achar estranho caso você encontre isso aí em um determinado texto. Olha aqui muitas das endomembranas, beleza? Olha aqui, ó. Eu tenho a carioteca, na realidade não é uma membrana, é um envoltório, mas como sim, organela membranosa, ó, os retículos é um só, com essa divisão funcional anatômica. Temos aqui o complexo golgiense, hoje chamado de golgiossomo, lisossomo, que veio dele, junto ao retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, a nossa querida e estimada produtora de energia. Temos várias outras organelas que eu citarei para vocês. Peroxissomo, centríolo, que não é uma organela membranosa, ribossomo, que também não é uma organela membranosa, beleza? Então vamos trabalhar a partir de agora. Nesse ponto eu trabalhei, ó, função de citoplasma, divisão do citoplasma entre gel e sol e a troca chamada de tixotropismo. Lembra disso, meu querido, minha querida? Falei da divisão do citoplasma em relação ao seu citoesqueleto, esse conjunto de proteína, que cada grupo proteico tem algumas funções específicas. E agora vamos entrar nas organelas citoplasmáticas, tá? Como primeira organela citoplasmática, eu vou falar para vocês dos ribossomos. Mas antes disso, olha que maravilha essa célula linda demais, toda colorida. Você pensa, meu Deus, minhas células são lindas. E sua célula não é assim. Isso aqui é uma figura de livro, de internet, para denotar, para ajudá-los e ajudá-las a diferenciar as mais variadas organelas, membranosas ou não, que nós encontramos em uma célula eucariota. Olha ela aqui. Eu tenho o núcleo, organela linda e maravilhosa, que detém a maior parte da nossa identidade genética. O professor, o senhor disse maior parte da identidade genética, né? O senhor tá doido, é? E tem genes em outros locais, e tem material genético em outros locais? Tem. Lembra de mitocôndria? Ah, papai e mamãe esqueceu, né? Mitocôndria também tem material genético dentro dela. E o cloroplasto, professor? Ah, escutei a pergunta que saiu aqui no áudio. Cloroplasto também tem material genético próprio, mas você não é uma samambaia, um mandacaru, um angiosperma, uma mangueira linda e exuberante. Sim, você não tem cloroplasto. Das duas organelas que possuem DNA próprio, você só tem uma que é mitocôndria, de boa? Entendeu o que eu sei? Entendeu? Olha aqui. Então esta é a organela chamada de núcleo. Pode chamar núcleo de organela sem medo de ser feliz. Olha aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, o liso, complexo golgiense, mitocôndria. Temos peroxissomos que atua também na desintoxicação. Vamos trabalhar essas lindezas. Vem comigo, minha joia. Vamos embora trabalhar. A primeira organela, como eu disse a você, é uma organela membranosa. Quer dizer, não membranosa. É uma organela não membranosa. Anote aí. Organela não membranosa. Tem duas. Ribossomo e centríolo. Eu disse tem duas. Ribossomo e centríolo. Uma que atua na produção de proteína, que é essa aqui que vocês estão ao lado. Olha, linda demais. Duas subunidades bonitinhas. Vou falar muito sobre ela. E a outra organela que não é membranosa são os centríolos, meu querido, minha querida. Mas vamos falar primeiro desta aqui que não é membranosa. Veja, o ribossomo, ele geralmente é formado por duas subunidades, beleza? Eu disse que o ribossomo é formado normalmente por duas subunidades. Essas subunidades, elas possuem, né, ribonucleoproteínas. Ô, professor, diga um negócio desse não, professor. É o quê? Olha aqui embaixo, olha. Ribonucleoproteína, que você está vendo, é a união de RNA ribossomal, que é o RNA do próprio ribossomo, mais as proteínas. Essa união vai gerar as ribonucleoproteínas. São duas subunidades que só irão se unir para realizar o evento da tradução. Repetindo, são duas subunidades que só irão se reunir para promover o evento, o fenômeno da tradução, a produção de proteína. Exatamente. Se você pegar uma célula sua agora, provavelmente as subunidades estão separadas. Eu disse, as subunidades estão separadas. Estas subunidades separadas, elas ficam lá livres. Elas não são funcionais. Quando houver a necessidade de produção de proteína, aí sim é que as subunidades vão se reunir para que exista a produção proteica. Fica a dica aí para vocês, tá? Pega esse código, massa?
E como eu falei de subunidade, a união delas, essa união é dada ela é auxiliada pela nossa alimentação. Íons magnésio, que nós vamos ingerir em nossa alimentação diária, podem ajudam na realidade, na junção, na união dessas subunidades. Então eu falei até agora que é um pacote de ribonúcleoproteína, cada subunidade. RNA ribossomal mais proteínas. E estas subunidades vão se reunir através de magnésio e entra na tua alimentação. De boa? Professor, essa união, essa produção de ribossomo é dada onde? Por incrível que pareça, lá no núcleo. Como é, professor, no núcleo? Por favor, olha ali na tela, ali embaixo. Ó. Os cromossomos de número 13, 14, 15, 21 e 22, esses cromossomos possuem a ROM. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Esta aqui é a região satélite, beleza? A zona SAT, o satélite, a mais externa do braço de um telômero, de um telômero em si. E alguns cromossomos, não são todos, quais são eles? 13, 14, 15, 21 e 22. Eu disse 13, 14, 15, 21 e 22. Esses cromossomos possuem a zona SAT e na zona SAT possuem a região organizadora de nucleolo. Possuem a região organizadora de nucleolo. E isso é na nossa espécie. Essa região possui genes que, quando transcritos e traduzidos, vão produzir filamentos de RNA ribossomal, filamentos de proteínas, vão produzir proteínas também, que se unem para formar ribossomo. Então, de novo, os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22 possuem genes específicos para a produção das subunidades ribossomais. Ou seja, possuem genes específicos para a produção dos nossos ribossomos. Ribossomos, por exemplo, da nossa espécie. Então, cuidado com aquele tipo de questão. Ora, toda e qualquer célula vai possuir característica de todo e qualquer cromossomo vai possuir característica de ser ativado e dar a liberação à produção de ribossomo. Não, toda célula sim. Toda célula que possuirá o cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22. Morou? Pega a chave, meu querido e minha querida. Vamos dar continuidade? Massa? Essa organela atua na síntese proteica, ela não é membranosa, presente em todas as células, seja a célula procariota ou eucariota. Pode ser a célula amarela, verde, vermelha, grande, pequena, de bactéria, de fungo. Se for um organismo celular, ele tem ribossomo, ou livre, como vocês estão vendo aqui comigo, ou aderido às membranas do retículo endoplasmático rugoso. Sua formação, filamentos de RNA mais proteínas. Lembre que as subunidades se formam no núcleo e são trazidas para o citoplasma, onde elas tornam-se ativas, onde o magnésio entra como um cofator para dar adesão entre as subunidades e elas poderem realizar o grande, o ninja, o maravilhoso e espetacular fenômeno da tradução. De boa na lagoa? Algo importante para vocês é que muitas de nossas proteínas, elas são formadas pelos polirribossomos. Anote, polirribossomos, ou ainda como muitos livros dizem, como os polissomos. Olhou isso, observou isso em um texto? A polirribossomia ou a polissomia é quando vários ribossomos vão ler o mesmo filamento de RNA mensageiro. Quando vários ribossomos vão ler o mesmo filamento do RNA mensageiro. No nosso caso, produzindo o mesmo tipo de proteína. Lembra que o nosso RNA mensageiro ele é monossistrônico. Sinstro significa gene e mono 1. Então, o RNA mensageiro, na nossa espécie, em eucariontes, em animais em geral, ele traz a informação para a produção de proteínas de um gene, por isso que é monossistrônico. Então, se o nosso RNA mensageiro ele é monossistrônico, se eu colocar um ribossomo, 2 ribossomos, 3, 4, 5 ribossomos, quando eles forem ler esse RNA mensageiro, junto aos devidos e variados RNAs transportadores, 5 proteínas iguais vão ser produzidas quando aquele RNA mensageiro está maduro. Se houver splice, é no splice que haverá aquela modificação do tipo de RNA. Mas um RNA mensageiro agora maduro, ele não é mais pré-RNA mensageiro. Ele é RNA mensageiro maduro. Se X ribossomos lerem esse RNA mensageiro com o auxílio dos RNAs transportadores, X proteínas iguais serão produzidas. Que célula é essa? Eucariota.
Agora, se X ribossomos lerem o RNA mensageiro e vários tipos proteicos foram sendo produzidos, opa! Esses vários tipos proteicos fazem menção a que essa leitura foi feita em um procarionte. O RNA mensageiro de um procarionte ele é policistrônico. Ele tem a informação de mais de um gene em um mesmo RNA mensageiro. Pegou a visão? É específico, mas é maravilhoso para vocês. De boa? Lembrou disso, meu querido, minha querida? Maravilhoso, né? Lembrar que há diferença entre os ribossomos de eucarionte e os ribossomos de procarionte, tá? Vocês viram tudo, onde ele é produzido, função deles, a estrutura bioquímica deles, agora a diferença, tá? Por exemplo, se eu pego o ribossomo de um determinado tipo de procarionte, procarionte, a subunidade maior dele é 50S e a subunidade menor é 30S. Esse S é de Swedenborg. É uma unidade de medida de ultracentrifugação. Eles colocam em uma estrutura, em uma máquina, colocam para centrifugar e eles veem o grau de deposição de cada subunidade. Só que veja, o de procarionte, a subunidade maior é 50 e a subunidade menor é 30. Eles chamam esse ribossomo de 70S. Já o ribossomo ou os ribossomos dos eucariontes, ele é um ribossomo 80S. O de eucarionte é assim, ó. A subunidade maior é 60 Swedenborg e a subunidade menor é 40 Swedenborg, gerando um ribossomo todo chamado de 80S. De boa? Essa diferença numérica é difícil cair no Enem, mas seria importante, de suma importância para todos e todas que estão a me assistir. De boa na Lagoa, tudo o que eu deveria elucidar, trabalhar, treinar com vocês sobre ribossomo foi embora agora. Falando agora de uma outra organela, olha o que eu falei, de uma outra organela, o retículo endoplasmático, funcionalmente e estruturalmente dividido em outras duas organelas, né? O retículo endoplasmático liso, que tu sabes muito bem que em prova observou o liso, você vai levar em consideração a produção de lipídios. E aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que você já sabe que é a produção de proteínas para exportação ou produção de proteínas que venham a ficar também no glicocálice, beleza? Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho as funções, uma tabela que vai delimitar o que o liso faz e o que o rugoso faz. Percebam que aquilo que está escrito em preto é análogo a esta organela. Por exemplo, armazenamento temporário de substâncias, distribuição e transporte de substâncias no interior da célula. Não somente o citoesqueleto serve para distribuir de forma homogênea as substâncias. O citoesqueleto, assim como o retículo, também pode atuar na distribuição homogênea de certas substâncias, dentre elas lipídios, enzimas e proteínas. O que está escrito em vermelho é restrito àquele lado que não possui ribossomo, que é o retículo endoplasmático liso ou agranular, ou aquele outro lado formado com ribossomo, tem aderido a essas suas membranas ribossomos. Estou falando aí já do ergastoplasma, que é o outro nome do retículo endoplasmático rugoso. Estou falando desta organela que atua na produção, por favor, na tela, de proteínas para a exportação, de enzimas para a exportação. Normalmente, esse retículo endoplasmático rugoso, ele libera uma vesícula, né, uma endomembrana repleta de enzima e proteína, passa para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi pode atuar na modificação bioquímica e vai liberar para fora de uma célula. Mas cuidado, tá? Ou liberar para fora de uma célula, ou vai formar o citoesqueleto de uma célula. Desculpa, citoesqueleto não. Ou vai formar o glicocálice de uma célula, beleza? O glicocálice, ele está lá na região mais externa da membrana plasmática, mas ele veio de dentro, ele veio desta união, desse trabalho dúbio que existe do retículo endoplasmático rugoso com o complexo golgiense. Uma outra informação maravilhosa para vocês é mais ou menos assim, ó. Quando você tem uma célula e vai observar o núcleo, tá lá o núcleo, que também é uma organela citoplasmática, outrora, a face externa da carioteca, ela é vagina para o citoplasma, tá? Assim, ela faz assim, ó. Ela vai agora, vaginar para o citoplasma. E essa organela aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Exatamente isso. Ou seja, esta face externa da carioteca,
Quando ela se projeta para o citoplasma, ela forma o retículo endoplasmático rugoso. Por isso que na membrana externa da carioteca, da membrana nuclear, nós temos esses ribossomos aderidos. Então, ó, o retículo endoplasmático rugoso é uma projeção da face externa da carioteca. Pegou a visão, pegou a chave e você gostou, que eu sei, não foi? Maravilha? Falou sobre produção de lipídio, retículo endoplasmático liso, falou sobre desintoxicação, principalmente desintoxicação hepática, também falo do retículo endoplasmático liso. Como é, professor? O liso tem enzima que ajuda a quebrar substâncias tóxicas em nossas células. Essas enzimas são produzidas pela parte granular, são armazenadas na parte agranular e elas são ativas na porção agranular. Quem produz é o rugoso, as enzimas, mas vão atuar no retículo endoplasmático liso, atuando junto aos peroxissomos na desintoxicação celular. Pegou a visão? Massa, né? Maravilha? Vamos para mais organelas. Opa! O poderoso chefão ou a poderosa chefe que existe aí dentro da célula, que é hoje chamada de Golgiossomo, ou como sempre foi chamada por nós, de complexo golgiense. Você acabou de ver que sempre está em comum acordo, sempre está trabalhando com retículo endoplasmático rugoso. Tem duas faces, ó. Eu tenho a face de transferência, a face trans, e a face de entrada, a chamada face cis. Não, professor, não entendi. Face de entrada e face de transferência, face de saída exatamente. Veja, eu tenho aqui normalmente, ou quase sempre, nas células eucariotas, o retículo endoplasmático rugoso. Você acabou de ver comigo. A produção de proteínas para sair da célula. Essas vesículas, essas bolsas repletas de enzimas e proteínas, ó, entram no Golgi pela face cis, podem ser modificadas quimicamente em suas membranas. Essas cisternas do complexo golgiense são chamadas de dictiossomos. Olha o nome aqui para vocês, tá? Então, é uma organela que mais atua na modificação bioquímica dentro da célula. Então, a vesícula veio do retículo endoplasmático rugoso. Ela recebeu carboidrato, pode receber fosfato, pode receber íons, para que exista a modificação bioquímica e venha a sair da célula. O endereçamento, quem vai dar é o complexo golgiense, é o hoje Golgiossomo. Então anote aí, a principal organela modificadora bioquímica da célula, quem é? Complexo golgiense, hoje chamada de Golgiossomo. Entra pela face cis e é transferida pela face trans. É a organela, uma das que mais tem função dentro da célula. Vamos ler e interpretar cada uma delas que você está observando desse lado. Massa? Vem comigo! Empacotamento e transporte de substâncias. Você acabou de ver. As substâncias vão, ó, vindo do retículo endoplasmático. O complexo golgiense ele vai empacotar, mas não é somente nesta função. Carboidrato, por exemplo, ele pode armazenar também. Na nossa alimentação, nós vamos digerir polissacarídeo até monossacarídeo. E eles são denotadamente absorvidos e estocados na célula, meio que temporariamente, no interior do complexo golgiense. Ou seja, ele empacota e também pode transportar. Formação de lisossomo primário, professor, como é isso? Dê uma olhada nessa figura aqui. Uma vesícula repleta de hidrolases ácidas, enzimas que os lisossomos possuem, que atuam em pH mais baixo. Então, o citoplasma lá está um pH 7, 7,2, mais ou menos isso, né? E estas hidrolases ácidas têm um pH, por exemplo, um pouco abaixo de 7. As hidrolases ácidas são enzimas, né? São produzidas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, são, né, empacotadas pelo próprio rugoso e são liberadas pelo complexo golgiense. O complexo golgiense as modifica quimicamente falando e já vai liberar, por exemplo, o chamado lisossomo primário. Me perdoem aqui, tá? Na figura, peguei essa figura da internet, tem ribossomo primário, mas não é ribossomo primário. Nem existe ribossomo primário. Aqui a organela correta é o lisossomo primário. Automaticamente já veio na sua cabeça, se tem um primário, tem um secundário, e qual é a diferença? O primário ele acabou de sair do complexo golgiense ou não está funcionando, ou não está atribuindo nenhum tipo de digestão. Ele é secundário quando ele se adere a uma membrana para liberar as hidrolases ácidas e poder promover a digestão intracelular. Então lembre, tá? Na formação do lisossomo, as enzimas são advindas do retículo
E a modificação bioquímica com mais empacotamento, quem faz é o complexo golgiense. Tá? Deixa eu só tomar um gole d'água. Letra C. Formação da lamela média dos vegetais. Te mostro agora. Olha aqui, ó. A lamela média é uma placa de pectina, um carboidrato que vai se formando entre as duas células ao final lá da mitose. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho duas células em mitose, aqui eu tenho o núcleo de uma, o núcleo da outra, beleza? Aí, ó, o complexo golgiense, ele se adere geralmente na parte mediana destas células, lá no finalzinho da telófase, aí começa a produzir, ó, de dentro para fora, esse carboidrato. De dentro para fora, esse carboidrato, esse glicídio. Tá parecendo uma carroça de pia, deixa para lá. Aí, veja, se houve a produção desta parede, desta lamela média, essa lamela média, ela vai sendo produzida ainda mais. E agora eu tenho duas células diferentes ao final da telófase, beleza? Por isso que nós dizemos que a citocinese, que é a divisão das células, a citocinese é a última fase da telófase, tá? Que a citocinese em vegetais, ela é centrífuga. Ela começa do meio onde o complexo golgiense está para a periferia, do meio para a periferia, formando esta lamela média, que é uma parede de carboidrato que ajuda a dividir as duas células ao final da mitose, ao final da telófase citocinese, ao final da mitose vegetal. É por isso que nós dizemos que é citocinese centrífuga. Vamos voltar lá para complexo golgiense, tá? Letra D, formação do acrossomo. Exatamente. A organela acrossomo, tenha medo não, tá? Tenha medo não, chama de organela. A organela acrossomo, ó, tá lá o espermatozoide. Aqui, ó, a cabeça dele com o núcleo, a peça intermediária e o flagelo. Esta organela meio assim, o ameboide, é o acrossomo. A estrutura física foi o complexo de Golgi. Se liga a isso, tá? As enzimas, onde a principal é a hialuronidase. Lembra? Que vai interagir com o ácido hialurônico lá do ovócito 2. Lembra? As enzimas são advindas do retículo endoplasmático rugoso. Esquece não, tá? Outras funções que são mais trabalhadas com um grau maior de especificidade, a depender da prova que você venha a fazer, ó, adição de carboidrato, glicosilação. Quando proteína e lipídios entram nas cisternas, né, nessas membranas do complexo golgiense, ele pode aderir os carboidratos que ele estava empacotando. Então, essa adesão de carboidrato, essa adesão de glicídio, ou a proteína, formando glicoproteína, ou a lipídio, formando glicolipídio, que vai formar glicocálise, nós chamamos de glicosilação. Mas lembrando que glicosilação não é um evento restrito ao complexo golgiense. O próprio retículo endoplasmático rugoso, ele também chega a fazê-lo, tá? Ó, adicionar derivados de enxofre, como sulfato, a certas substâncias que adentram no complexo golgiense. Fenômeno chamado de sulfatação. Essas substâncias principalmente são proteínas. Adicionar enxofre às proteínas, atuando na modificação estrutural da proteína. Quem faz isso? Complexo golgiense. Nome disto, sulfatação. Ou ainda, ó, adicionar íons fosfato ou derivados de fósforo a essas proteínas, também atuando na modificação estrutural e funcional de uma proteína. Nome do evento, fosfatação. Então grave, glicosilação, sulfatação, fosfatação, ou sulfatação, fosfatação, são eventos modificadores bioquímicos que quem faz é o complexo golgiense. E como eu já falei para vocês, ó, essa produção é entre aspas, tá? Quando eu digo produção, na realidade, é quando eu tenho a união, ó, de uma glicose com uma glicose, por exemplo, formando uma maltose. Essa maltose, essa ligação glicosídica, por muitas vezes, ela pode ser feita no interior do complexo golgiense. Então, ó, a polimerização, a união, a adesão de carboidratos, ela pode ser feita também dentro do complexo golgiense. Uma grande polimerização pode formar, por exemplo, a nossa reserva energética, que é o glicogênio, por exemplo, lá da musculatura, tá? Então, a produção, que seria essa polimerização, e o armazenamento temporário de carboidrato, também quem chega a fazer é o próprio complexo golgiense, beleza? Aqui uma figura que denota a sua união junto ao retículo endoplasmático rugoso, ó. Olha a vesícula, cheia de hidrolase ácida, foi reempacotada pelo complexo golgiense, ó, formou o lisossomo primário, beleza?
Ou ainda, olha que interessante, meu querido, minha querida, esse lisossomo aqui, ele é primário, tá? Quando ele se adere a uma mitocôndria que estava envelhecida, é uma digestão de uma estrutura da própria célula, chamada de autofagia, ele é chamado de lisossomo secundário, beleza? Aí quando acaba a digestão, aquilo que sobra, né, é o vacúolo, durante a digestão é vacúolo digestivo, e o que sobra é vacúolo residual, de boa? Ó, uma substância que está entrando na célula, que foi digerida por um lisossomo, este fenômeno aqui é exercido pelo lisossomo, produzido pelo complexo Golgiense, de boa? Então, olha que interessante. Nós temos se for lisossomo, autofagia, heterofagia e autólise. Já te adianto duas. A autofagia é o lisossomo digerindo, destruindo algo da própria célula, como esta mitocôndria, autofagia. E quando ele digere algo que adentrou a célula por heterofagia, seja por fagocitose ou pinocitose, chamamos de aqui, ó, heterofagia. Isso aqui foi só um spoiler do que heterofagia, do que eu falarei ainda lá em lisossomo, mas essa aqui foi a primeira parte do estudo do citoplasma, trabalhando citoesqueleto, suas divisões, seu arcabouço proteico, trabalhando também a divisão do próprio citoplasma em gel e sol, ectoplasma e endoplasma, a divisão do hialoplasma, e trabalhei para vocês aqui algumas organelas, como ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, e acabo de trabalhar para vocês uma das principais organelas que o próprio Enem trabalha, que é o complexo Golgiense. Foque muito para o Enem, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo Golgiense, ribossomo e mitocôndria, mas já, não falei agora na parte 1, mas já falo para vocês sobre mitocôndria. Por favor, se encaminhe para a parte 2 desta aula de citoplasma, mas nunca, jamais eu vou deixar de dizer quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Tamo junto, é nóis, Queiroz. Vá para a aula 2.